Milionário vê um menino de rua e congela. Ele está usando o colar da filha desaparecida. Corre atrás. O que o garoto revela vira sua vida do avesso e expõe um segredo sombrio. O que acontece depois é ainda mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Marcelo Vasconcelos encarava o trânsito da Avenida Paulista sem realmente vê-lo. O carro parado no sinal, o ar-condicionado soprando contra um rosto tenso, tudo ao redor parecia suspenso, como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Isabela ainda estava desaparecida. 3 dias, 3 malditos dias, nenhuma pista, nenhuma câmera funcionando. Só promessas vazias e um silêncio que pesava como concreto no peito. Ele apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. Até que algo, do lado de fora, quebrou sua bolha de desespero como um estalo no escuro. Um garoto atravessava os carros, vendendo balas com um saquinho plástico sujo pendurado no ombro. Mas não foi isso que fez Marcelo arregalar os olhos. Foi o que pendia do pescoço dele. Um colar de prata com um pingente em forma de borboleta. Não um qualquer. Era o colar que ele mandara fazer especialmente para Isabela no último aniversário. Um modelo exclusivo, artesanal, com uma pequena safira no centro da borboleta. Seu coração parou. Instintivamente, Marcelo abriu a porta do carro e saltou para o meio da avenida. O garoto deu um pulo de susto e correu por entre os carros, ágil como quem já havia fugido a vida inteira. "Espera!" gritou Marcelo. "De onde é esse colar? Onde você conseguiu isso?" Ele correu, não pensou em nada além de alcançar aquele menino. As buzinas explodiam à sua volta. Um motoboy quase o atropelou. Um motorista xingou alto. Marcelo seguiu, atravessando calçadas, desviando de pedestres, até encurralá-lo no vão entre 2 prédios. "Eu não fiz nada, senhor. Eu só achei!" gritou o menino ofegante. "Onde? Onde você achou isso? Esse colar era da minha filha. Ela desapareceu. Você entende? Ela está sumida." Marcelo ofegava, os olhos marejados de desespero. "Por favor, garoto, me fala, me ajuda." O menino hesitou, o rosto encardido, os olhos desconfiados, mas algo no tom daquele homem o tocou. Aquilo não era a voz de um policial ou de um homem bravo, era dor pura, real. "Eu encontrei uma menina. Ela estava caída num galpão ali no Brás. Eu achei que estava morta, mas depois ela abriu o olho. Eu tô cuidando dela. Eu não contei para ninguém. Fiquei com medo." Marcelo sentiu um soco no estômago. O mundo girou. Ele encostou na parede e respirou fundo. "Me leva até ela. Agora." O menino, assustado, mas obediente, assentiu. "Tá, mas é longe. A gente vai a pé mesmo." "Entra no carro." Marcelo puxou o celular, destravou a porta e os 2 seguiram apressados pela calçada, rumo ao carro estacionado em cima da faixa. O trânsito havia se movido. Os motoristas buzinavam atrás, mas ele não ligava. Havia esperança pela primeira vez em 3 dias. E ela vinha do lugar mais improvável possível. Um menino de rua com um colar no pescoço e o destino da sua filha nas mãos. O silêncio dentro do carro era espesso, quase palpável. Marcelo mantinha os olhos fixos na pista, mas seus pensamentos giravam como pneus furiosos. A cada quarteirão avançado, o frio na espinha aumentava. Davi, sentado no banco do passageiro, olhava pela janela com os ombros tensos e os dedos sujos, apertando a barra da bermuda puída. Não trocavam palavra desde que entraram no carro. "Vira ali", disse Davi, quase num sussurro, indicando uma viela. Marcelo obedeceu. As ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais deteriorados, os muros cobertos de pichações. Ele reconhecia a região do Brás, mas não aquele lado sombrio e abandonado. Chegaram a um beco entre 2 construções decrépitas. Davi apontou para um portão de metal amassado. "É ali!" Marcelo engatou o freio de mão e saltou antes mesmo de desligar o carro. Davi correu à frente, acostumado a pular os buracos e os entulhos.
Empurrou a lateral do portão com esforço, abrindo espaço por onde mal passava um adulto. Marcelo entrou logo atrás. O cheiro foi a primeira coisa que o atingiu. Mofo, ferrugem, urina. O interior do galpão era escuro, atravessado apenas por filetes de luz que entravam pelas telhas quebradas. No chão, espalhavam-se papéis velhos, pedaços de madeira, restos de roupa. E num canto, sobre um colchão de papelões cuidadosamente dispostos, uma figura encolhida. Marcelo congelou. Não precisava chegar mais perto para saber. Era ela. Isabela. A palavra saiu rasgada. Ele se aproximou com passos trêmulos. Ajoelhou-se ao lado dela. A menina estava magra, com os lábios rachados, os olhos semicerrados. A pele, pálida e suada, tremia com a brisa fraca que entrava por uma abertura. Ao ouvir a voz do pai, seus olhos se abriram devagar, como se respondessem a um chamado de longe. Papai, ela murmurou. Marcelo chorava, sem vergonha, sem resistência. Chorava como um homem que viu a morte e recebeu a vida de volta. Puxou a filha para o colo com todo o cuidado do mundo, como se temesse que ela se quebrasse. Tô aqui, meu amor, tô aqui, você tá salva. Isabela tentou sorrir, mas o corpo não permitiu. Os olhos dela se fecharam de novo. Ela precisa de um médico, disse Davi, parado a poucos metros observando. Eu tentei dar água, pão, um remédio que peguei numa farmácia. Ela estava melhor ontem. Marcelo o olhou com uma gratidão muda, como se suas palavras não fossem capazes de alcançar o que sentia. Ele se levantou com Isabela nos braços e correu para o carro. Davi hesitou antes de segui-lo, como se não soubesse se tinha mais permissão naquele mundo. No hospital, a correria foi imediata. Marcelo entregou a filha aos enfermeiros, gritando o nome dela, implorando para que cuidassem bem dela. A equipe percebeu a gravidade do caso e agiu rápido. Nenhum documento, nenhuma pergunta. Apenas pressa. Horas depois, já na sala de espera, Marcelo ainda segurava o colar que pendia do pescoço de Isabela. O mesmo que vira com Davi. A mente dele começava a emergir do choque. Havia algo errado, algo estranho. Como ela foi parar ali? Quem a levou? Por quê? Ela não parecia machucada, mas o que significava aquele silêncio nos olhos dela? Davi estava sentado no corredor, de cabeça baixa. Marcelo se aproximou. Você não contou para ninguém, né? O menino negou com a cabeça. Eu fiquei com medo. Achei que iam dizer que eu tinha feito alguma coisa. Eu só queria ajudar, juro. Marcelo assentiu. Fez mais do que muita gente faria. Você salvou minha filha. Olhou em volta. Depois se abaixou para falar mais baixo. A polícia não sabe que você existe, certo? Não. Vamos manter assim por enquanto. Só fica comigo, tá? Davi olhou para ele como quem tenta decifrar uma língua nova. Mas algo na postura daquele homem lhe passava segurança. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava dizendo fica e não sai. Mais tarde, o médico apareceu. Isabela estava fora de perigo, mas muito fraca. Desidratação, hipoglicemia e traços de estresse extremo. Nenhuma lesão grave, mas algo no comportamento dela, um certo distanciamento, um olhar sem foco, preocupava a equipe. Ela está falando pouco. Responde com frases curtas, mas parece assustada, disse a enfermeira. Vamos monitorar, mas é importante ter calma com ela. Marcelo entrou no quarto silenciosamente. A filha dormia. As mãos dela seguravam o lençol com força, mesmo inconscientemente. Ele sentou-se ao lado e apenas ficou ali, observando, pensando. A pergunta que martelava sua mente era uma só. Como Isabela foi parar ali? E por quê? O reencontro era apenas o começo. A casa de Marcelo parecia um planeta estranho para Davi. Lustres de vidro, móveis claros, cheiro de limpeza. Nem o piso rangia. O garoto observava tudo com olhos semicerrados, como se esperasse ser enxotado a qualquer momento. Estava sentado na beirada de um sofá que custava mais do que ele teria na vida inteira, com as mãos apoiadas nos joelhos sujos e o olhar inquieto.
Marcelo, do outro lado da sala, falava ao telefone. A voz era firme, controlada. Estava dando instruções para a segurança particular. Isabela ainda estava no hospital, com previsão de alta para os próximos dias. Por hora, ele queria Davi em casa, longe de olhares, perguntas e da polícia. Você vai ficar aqui por uns dias. Tem comida na cozinha. Banheiro ali, ó, apontou. Se quiser tomar banho, pode. Davi assentiu, sem se mover. Marcelo hesitou por um segundo. Não sabia exatamente como lidar com o garoto. Sabia que o que devia fazer era colocá-lo sob a tutela de algum serviço social, mas não conseguia. Era como se houvesse algo invisível o ligando àquele menino. Algo além da gratidão. Talvez a dor compartilhada. Precisa de alguma coisa? Perguntou mais baixo. Davi demorou a responder. Não estou acostumado com nada disso. Eu percebi. Silêncio. Mais tarde, após o banho, Davi saiu do banheiro com o cabelo ainda molhado, usando roupas que Marcelo mandara buscar. Camiseta larga, bermuda e chinelos novos. Caminhou devagar até a cozinha, onde encontrou Marcelo preparando 2 sanduíches. Você tem empregado? Tenho, mas hoje eu quis fazer. O menino se sentou à mesa sem dizer nada. Comeu em silêncio rápido demais. Marcelo percebeu e serviu mais, sem falar nada. Por que não contou para ninguém sobre a Isabela? Porque se alguém descobrisse que eu estava com ela, iam achar que fui eu. Ou iam prender ela em algum lugar. Eu já vi acontecer. Criança que some e volta. Eles trancam. Dizem que é para cuidar, mas nem sempre é. E seus pais? Davi engoliu seco. Desviou os olhos. Minha mãe morreu tem 2 anos. Pneumonia. Morava numa pensão no Glicério. Depois que ela se foi, o dono pôs minhas coisas na calçada. Tentei ficar num abrigo, mas não tinha vaga. Depois disso, fui ficando por aí. Marcelo respirou fundo. As palavras do garoto eram cruas, sem lamento, duras como calçada molhada no inverno. Nunca mais teve família? Não que eu saiba. E você ficou sozinho esse tempo todo? Sozinho não. Tem uns moleques que viraram irmão, mas cada um vai para um canto quando a polícia aparece. Marcelo assentiu devagar. Você é esperto, Davi, mas isso não é vida. Eu sei. Só que era a única que tinha. Enquanto isso, do lado de fora daquele refúgio, o mundo começava a reagir. Um plantão jornalístico surgiu nas redes. Filha do empresário Marcelo Vasconcelos é encontrada viva após 3 dias desaparecida. As manchetes pululavam em sites de notícias, fóruns, vídeos no YouTube. O país queria respostas e ninguém sabia ainda da existência de Davi. Marcelo olhou para a televisão, onde rodava uma chamada sensacionalista sobre o retorno milagroso de Isabela. Ele pegou o controle e desligou. Você não pode aparecer por enquanto. Davi franziu a testa. Vão me achar? Talvez. E se acharem, vão fazer perguntas. Você tem ficha? Já fui pego vendendo bala. Uma vez me levaram para o conselho tutelar, mas fugi. Pois então, por sua segurança e pela da Isabela, é melhor ninguém saber que você esteve com ela. Davi engoliu em seco. Havia uma contradição dentro dele. O orgulho por ter salvado a menina e o medo de que tudo virasse contra ele. Você confia em mim? Perguntou Marcelo repentinamente. Davi ergueu os olhos. Acho que sim. Então vamos manter isso só entre a gente, por enquanto. Davi assentiu. Horas depois, Marcelo passou pelo corredor e espiou o quarto de hóspedes. O menino dormia em posição fetal, abraçado a um travesseiro, a respiração calma. Pela primeira vez, talvez, num lugar seguro. Marcelo apagou a luz, fechou a porta com cuidado. O relógio marcava 3 horas da manhã. E ele sabia que o dia seguinte traria mais perguntas. Mas naquela noite havia um fio de paz. Fino, silencioso e inesperado. O portão azul da escola parecia o mesmo de sempre. A fachada limpa, o brasão dourado no topo, o jardim milimetricamente podado. Mas para Marcelo Vasconcelos, nada ali era mais familiar. Desde o desaparecimento de Isabela,
Aquela fachada adquirira um peso insuportável. Ele estacionou e desceu com passos firmes. A segurança da escola tentou barrá-lo com gentileza, mas bastou uma frase: "Quero falar com a diretora, agora." Minutos depois, estava sentado na sala da direção, um ambiente decorado com tons neutros e quadros motivacionais. À frente dele, Dona Eunice, diretora há mais de uma década, conhecida pela rigidez cordial. Mas hoje, ela parecia menor, quase desconfortável na própria cadeira. "Senhor Vasconcelos, fico extremamente aliviada com a notícia de que Isabela foi encontrada. Que alívio, meu Deus!" "Sim, um alívio", respondeu Marcelo seco. "Agora quero entender como uma criança desaparece da escola sem ninguém notar." A mulher respirou fundo, cruzou as mãos sobre a mesa. "Veja, estamos cooperando com as autoridades. Entregamos todos os registros disponíveis." "Disponíveis?" Ele cortou. "A senhora quer me dizer que uma escola que cobra 4.000 por mês por aluno não tem todas as câmeras funcionando?" Ela hesitou. "Tivemos um problema técnico naquele dia. Uma queda de energia parcial. Estamos verificando com a empresa de segurança. Coincidentemente, no dia em que minha filha sumiu..." Marcelo não levantou a voz, mas o tom gélido perfurava. "A senhora tem ideia do que está me dizendo? Eu entendo sua dor, Marcelo, mas não entende. Minha filha ficou desaparecida por 3 dias e até agora ninguém me disse quem a viu sair, se alguém a acompanhava ou por que nenhuma das câmeras estava funcionando." A diretora tentou mudar o discurso. "Isabela é uma menina reservada, muito inteligente. Talvez tenha fugido?" Ele disparou. "A senhora está insinuando que uma criança de 9 anos, tímida, que nunca saiu sozinha, simplesmente resolveu desaparecer? Não foi o que eu quis dizer." Marcelo se levantou devagar. "Eu vou conversar com os professores, todos, e se precisar, com os pais dos colegas também. Eu vou descobrir o que houve." Antes que saísse, Eunice murmurou: "Eu recomendo que o senhor aguarde as investigações oficiais." Ele não respondeu. Apenas saiu. No corredor, o coordenador pedagógico apareceu, sorridente demais para a ocasião. "Marcelo, poxa, que bom que deu tudo certo, hein? A pequena Isabela, guerreira, o Brasil inteiro emocionado. Cadê a professora da turma dela?" "Ah, claro. A Ana Lúcia. Ela tá com aula agora, posso chamar?" "Faça isso." 5 minutos depois, Ana Lúcia, 28 anos, rosto pálido e óculos tortos, apareceu na sala dos professores. Parecia nervosa. "Eu sinto muito pelo que aconteceu, seu Marcelo. A Isa é uma menina maravilhosa. A gente ficou sem chão quando soubemos. O que você viu no dia em que ela desapareceu?" Ela engoliu em seco. "Foi tudo normal. Ela estava mais calada que o costume. Achei que era só cansaço. Na hora da saída, os pais começaram a pegar as crianças. Quando percebi que ela não estava, pensei que já tinha ido com alguém da família." "E você não verificou?" Eu fiquei com a impressão de que ela tinha saído. Às vezes a babá dela vinha sem avisar. Ela não tem babá e a escola exige confirmação de retirada. Como isso não foi notado?" A professora parecia desabar. Eu não sei. Eu achei que... Marcelo a encarou por um segundo mais longo. Alguém desligou as câmeras e ninguém viu Isabela sair. A professora não respondeu. O silêncio falava mais que qualquer defesa. Na saída, Marcelo cruzou com um zelador, que abaixou os olhos ao vê-lo. Algo naquela escola cheirava a omissão. E talvez mais. De volta ao carro, Marcelo ligou o motor, mas não partiu. Ficou ali parado, os olhos fixos no retrovisor. Repassava tudo: o colar, o menino, a diretora evasiva, a professora nervosa, as câmeras desligadas. Nada disso parecia um erro aleatório. Começava a formar-se em sua mente um pensamento incômodo, ainda sem forma, mas que ele não podia mais ignorar. Aquilo não tinha sido acaso. Na manhã seguinte, Marcelo chegou à sede da Vasconcelos Logística antes das 8. Não avisou ninguém.
Nem secretária, nem gerência. Desceu do próprio carro, atravessou a recepção sem cumprimentar ninguém e foi direto ao 8º andar, onde ficava sua sala e o servidor principal da empresa. O elevador parecia lento demais. Seu coração estava agitado. Algo estava errado, ele sentia. Desde que Isabela desapareceu, não tivera cabeça para os negócios. Mas agora, com ela fora de perigo, sua intuição o puxava de volta. E havia um detalhe que não parava de ecoar em sua mente. Os sistemas de segurança da escola tinham falhado da mesma forma que os de sua empresa falharam no mês anterior. Uma coincidência a mais, e ele começaria a acreditar em conspirações. Entrou em sua sala e foi direto ao computador. Digitou sua senha, acessou os diretórios internos e começou a percorrer registros. Vasconcelos não era um empresário técnico, mas sabia o suficiente para detectar quando algo não estava como deveria. E estava tudo estranho. Arquivos renomeados, logs de acesso fora do padrão, planilhas que ele mesmo havia trancado com senha, agora abertas, alteradas. Alguns contratos haviam sumido da pasta compartilhada. O relatório trimestral que ele mesmo preparara há 2 meses não era mais o mesmo. Dados financeiros estavam inflados, distorcidos. E o que mais chamou sua atenção, o relatório de compliance da auditoria externa havia sido parcialmente deletado. Não rasurado, deletado. Marcelo se recostou na cadeira em silêncio. O escritório vazio parecia ecoar a suspeita que agora surgia com nitidez. Alguém estava sabotando sua empresa. E estava fazendo isso com tempo, acesso e provavelmente conhecimento técnico. Foi até o sistema de monitoramento interno. Chamou o responsável pela TI. Pedro, me envia agora os logs de acesso dos últimos 20 dias. Quero saber quem entrou no servidor fora do expediente. Pedro hesitou. Senhor, alguns dos logs foram apagados. Alguém limpou os rastros. A gente está tentando recuperar pelo espelhamento automático, mas... Desde quando? Desde uns 3 dias antes do sumiço da sua filha. Marcelo olhou fixo para o analista. Sentiu o estômago girar. E vocês só estão me dizendo isso agora? Achamos que era instabilidade. Não parecia grave. Mas depois do sumiço da Isa, achamos melhor esperar o senhor voltar. Marcelo não respondeu. Voltou à sala e sentou-se, processando tudo. Foi nesse momento que seu celular vibrou. Davi, do outro lado da linha, falava baixo. Tio, é que eu lembrei de uma coisa. Fala, Davi. Na noite antes de eu achar a Isa, eu vi um carro parado perto do galpão. Era preto. Não consegui ver muito. Só a traseira. Mas parecia de gente rica. Tinha aquele brilho de carro novo, sabe? Viu alguém saindo? Vi um cara fumando do lado de fora. Meio calvo, alto, magro. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. A imagem de Almir lhe veio à mente imediatamente. Calvo, alto, magro, discreto. Estava com ele há mais de 7 anos. Conhecia a rotina da família, os códigos de segurança, os acessos ao prédio, sempre pontual, sempre solícito. E agora, coincidentemente de férias naquela mesma semana. Não, coincidência não. Davi, você conseguiria reconhecer esse cara? Acho que sim. Se eu visse de perto, sim. Marcelo agradeceu e desligou. Levantou-se, atravessou o corredor até o arquivo físico da empresa. Um cômodo trancado, com documentos impressos guardados por exigência legal. Vasculhou as pastas, uma a uma. Foi quando encontrou uma pasta de contratos com grampos abertos, folhas embaralhadas. E no meio, um arquivo rasgado ao meio. A parte inferior desaparecera. A parte superior mostrava uma assinatura falsa. Não havia mais dúvidas. Alguém estava forjando documentos. E começara esse movimento exatamente quando Marcelo estava emocionalmente vulnerável, com a filha desaparecida. O alvo não era só Isabela, era ele. E tudo o que construíra. Na manhã em que Almir Almeida foi contratado para trabalhar como motorista particular da família Vasconcelos, vestia seu único terno,
um azul marinho gasto nos ombros e ajustado na costureira do bairro. Chegou pontualmente 15 minutos antes do combinado e esperou em silêncio no saguão do prédio. Ele sempre esperava, e sempre em silêncio. Era assim desde a infância, quando aprendeu que falar demais só fazia com que os outros ouvissem o que podiam usar contra você. Criado por uma tia que pouco o olhava nos olhos, Almir cresceu aprendendo a se apagar para sobreviver. Trabalhou como lavador de carros, porteiro, ajudante de almoxarifado. Nunca reclamou, mas dentro dele algo fervia. Inveja. Não da forma gritante e impulsiva. Era uma inveja silenciosa, envernizada, que crescia toda vez que observava a vida dos outros por dentro do vidro, como quem vê um banquete pela vitrine, mas nunca é convidado para sentar. Na Vasconcelos, Almir encontrou o cenário perfeito: luxo discreto, uma rotina rígida, uma família que parecia saída de uma propaganda de plano de saúde. Marcelo, o empresário respeitado. Beatriz, a esposa elegante. Isabela, a menininha sorridente com roupas importadas. O carro do ano, o apartamento com vista panorâmica, a geladeira cheia. Almir sorria, dirigia, carregava malas, escutava conversas pelo retrovisor, respondia com sim, senhor, claro, senhora, e gravava tudo na memória. Anos se passaram. Ele viu a filha do patrão crescer, acompanhou a doença e a morte de Beatriz com olhos frios. Nunca disse uma palavra a mais do que o necessário, mas por dentro sentia. O vazio daquela família não era mais trágico do que o dele, só mais luxuoso. Certa tarde, num dos raros momentos em que Marcelo conversou além do trajeto, perguntou: "E você, Almir, tem família?" "Não, senhor, só eu mesmo. Nunca quis casar? Já tive alguém, mas não deu certo." "A vida não é para todos igual, né?" Marcelo riu, simpático, sem notar a ponta de acidez na resposta. A partir dali, Almir passou a notar os detalhes que ninguém via. A senha de entrada do prédio, o horário em que Marcelo acessava a conta bancária, os arquivos que carregava no tablet, as conversas que atendia no viva voz. Começou a guardar informações, fazer anotações disfarçadas no bloco do celular, observar reuniões por reflexo no espelho retrovisor e, com o tempo, construiu um plano. Discreto, lento e preciso. Sabia que Marcelo era metódico, mas emocionalmente vulnerável. Sabia que a dor pela esposa ainda o perseguia. Sabia que Isabela era seu ponto fraco, o que restava de sua humanidade. E sabia que na estrutura da empresa havia brechas, pessoas frustradas, funcionários que se sentiam invisíveis. Começou a se aproximar deles. Um segurança de confiança mal remunerado, uma recepcionista com raiva do RH, um estagiário da TI que odiava o chefe direto. Almir não oferecia dinheiro, oferecia escuta, empatia e a ideia de que mereciam mais. "Marcelo não vê ninguém além dele", dizia casualmente. "Vocês acham que vão crescer aqui? Esqueçam. Mas há outras formas de conseguir o que a gente merece." Pouco a pouco, plantou sementes e esperou. Quando Isabela desapareceu, ele já tinha tudo preparado. Usou o tempo em que Marcelo estava paralisado emocionalmente para se mover em silêncio. Sabia que o caos criaria sombras, e nas sombras se movia melhor. Naquela semana, Almir estava oficialmente de férias, fora da cidade, sem rastros, mas muito ativo. Na casa modesta onde morava sozinho, mantinha um notebook antigo com acesso remoto à rede da Vasconcelos. Um celular secundário, usado apenas para conversas com seus contatos internos. E um caderno onde rabiscava à caneta os próximos passos. Fase 1. Isabela fora do caminho. Fase 2. Reputação de Marcelo em dúvida. Fase 3. Infiltrar prova de corrupção. Fase 4. Exposição pública. Ele rabiscava tudo com calma, com carinho, como quem escreve uma carta de amor ao próprio ressentimento. Porque para Almir, aquilo não era apenas um plano, era justiça. Marcelo tinha tudo, e ele nada. Era hora de equilibrar as coisas.
O escritório de Marcelo estava silencioso demais para uma quinta-feira. Lá fora, os ruídos do prédio continuavam normais. Telefone tocando, passos apressados, a conversa abafada entre estagiários. Mas ali dentro, o ar parecia mais denso. Marcelo estava diante da tela do computador, percorrendo relatórios e planilhas com uma inquietação que não sabia nomear. Algo não batia. Havia arquivos duplicados, pastas reorganizadas, números que pareciam errados. Começou a abrir documento por documento até que parou em 3 contratos. Os mesmos que assinara há 2 meses com fornecedores estratégicos. Os dados estavam alterados. Datas de emissão modificadas, cláusulas com prazos irrealistas e, o que mais o fez estremecer, valores muito acima dos acordados. Ele franziu a testa. Sua assinatura estava ali, era igual, mas algo no traço estava ligeiramente fora de lugar. Um S mais curvo, o M mais rígido do que o normal. Não demorou para lembrar de algo que ouvira de um funcionário da equipe técnica semanas atrás, que arquivos da área de contratos haviam sido acessados em horários fora do expediente. Na ocasião, ele não deu importância. Agora, tudo fazia mais sentido. Marcelo levantou-se de imediato e foi até a sala do setor, que cuidava da rede interna da empresa. Não fez alarde. Pediu, de forma discreta, que verificassem quem tinha acessado aquelas pastas nas últimas semanas. Horas depois, recebeu a resposta. Os acessos estavam todos vinculados ao login dele. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Aquilo só podia significar uma coisa. Alguém estava se passando por ele, usando suas credenciais e operando dentro do sistema da empresa com a liberdade de um executivo. Alguém infiltrado, com conhecimento e com um plano. A noite mal tinha começado quando começaram a surgir mensagens no celular. Um site especializado em notícias corporativas havia publicado uma reportagem exclusiva, levantando suspeitas sobre fraudes dentro da Vasconcelos Logística. A matéria era sutilmente venenosa, construída com termos técnicos e um tom de preocupação pública, como se o portal estivesse prestando um serviço de alerta à sociedade. No centro da história, Marcelo Vasconcelos. As redes sociais não tardaram em reagir. Começaram a circular comentários, teorias e questionamentos. No Twitter, hashtags como Marcelo Vasconcelos e corrupção logística ganharam força. No Instagram, montagens de fotos suas com frases irônicas começaram a pipocar. Até um vídeo antigo com Isabela no colo foi resgatado por um perfil sensacionalista, com a legenda insinuando 2 máscaras, 2 mundos. Era um ataque em larga escala, calculado e impiedoso. Marcelo apagou a tela. Ficou olhando para o reflexo do próprio rosto escurecido no vidro da janela. Os olhos fundos, a barba por fazer, os ombros curvados, tudo nele gritava cansaço, mas havia algo além da exaustão, indignação e sede de resposta. De volta para casa, encontrou Davi assistindo televisão. O garoto desligou o aparelho ao vê-lo entrar. "Tão falando de você agora, né?" "Vi", respondeu Marcelo, sem rodeios. "Dizem que você roubou sua própria empresa." Marcelo soltou um riso seco, sem humor. "Estão tentando fazer parecer isso, sim." Davi o encarou. "Mas é mentira." Marcelo se sentou no sofá, devagar. Passou a mão no rosto. Parecia um homem arrancado do próprio lugar. "Você já ouviu falar de alguém que destrói outra pessoa sem nunca encostar nela? Tipo bruxaria? Tipo inteligência mal intencionada? Alguém que conhece seus passos, que sabe onde você é vulnerável." Davi pensou por um instante. "O motorista?" Marcelo não respondeu, mas o silêncio disse tudo. A madrugada foi longa. Marcelo organizou documentos antigos, revisou planilhas com cuidado obsessivo e imprimiu versões anteriores de contratos. Começava, peça por peça, a tentar reconstruir sua própria inocência. Mas sem provas sólidas, qualquer passo seria engolido pelo barulho lá fora. E o barulho estava só crescendo. O telefone tocou 3 vezes naquela noite.
Um parceiro comercial pediu tempo. Um veículo de imprensa ligou para apurar oficialmente os documentos. Um advogado sugeriu cautela extrema. Marcelo sabia, se esperasse demais, seria enterrado pela própria reputação. Mas ainda não podia se mover, não sem as peças certas. Fechou as pastas, olhou mais uma vez para a televisão desligada e sussurrou mais para si mesmo: isso não vai acabar assim. O quarto de Isabela era um lugar de luz suave e silêncio pesado. As paredes cor-de-rosa com desenhos antigos de unicórnios contrastavam com a expressão séria da menina, sentada na cama, abraçada a um travesseiro. Havia algo diferente nela. Estava mais madura, mas não do jeito natural. Era como se tivesse sido empurrada para a frente bruscamente. Marcelo se sentou ao lado da filha com cuidado. Não queria pressioná-la, mas sabia que não podia esperar para sempre. Já fazia 4 dias que ela havia voltado para casa. "Filha", disse ele com voz baixa, "você se lembra de alguma coisa daquele dia?" Isabela olhou para ele sem responder. Seus olhos estavam secos, mas havia um peso por trás deles. Como se uma parte dela tivesse ficado presa no lugar onde estivera. "Eu lembro de sair da sala. As outras crianças já tinham ido embora. E depois?" Ela hesitou. "Eu fui até o portão. A moça da portaria falou que meu pai já tinha chegado. Disse para eu ir rápido, que ia chover." Marcelo franziu a testa. "Mas eu não tinha chegado. Nunca pedi para liberarem você." Isabela fez que sim com a cabeça. "Eu sei, mas ela disse que o carro estava lá. E era o mesmo carro, preto, com vidro escuro." Marcelo respirou fundo. Sentiu um arrepio nos braços. "E quem abriu a porta para você?" "Um homem." "Você viu o rosto dele?" Ela abaixou os olhos. "Mais ou menos. Ele usava um boné e óculos escuros e luvas." Marcelo tentou manter a calma. Não podia parecer desesperado. Queria que ela continuasse. "Ele falou alguma coisa?" "Disse para eu ficar quieta, que você estava me esperando num lugar, que eu não podia usar o celular. Depois me deu um suco e eu dormi." Marcelo sentiu um nó na garganta. Aquilo era mais grave do que esperava. Ela havia sido drogada. "Você lembra de onde ele te levou?" Era um lugar escuro. Cheirava estranho. Tinha barulho de água pingando. Eu fiquei deitada muito tempo. Acordava e dormia. E um dia eu vi o Davi. Ele me deu água. Marcelo segurou a mão da filha. "Você foi muito corajosa." Isabela assentiu devagar, mas seu olhar continuava longe. Enquanto isso, do outro lado da casa, Davi sentia uma inquietação diferente. Desde que vira Marcelo cada vez mais tenso e ouvira as histórias sobre contratos e documentos falsos, passou a prestar mais atenção nos arredores. A casa onde estavam era segura, mas a cidade, não. Num fim de tarde, decidiu sair. Disse que precisava dar uma volta, e Marcelo, hesitante, deixou, desde que levasse o celular novo que ele havia comprado e que não se afastasse muito. Davi caminhou por algumas quadras até chegar numa pequena galeria comercial. Ali, entre uma papelaria e uma lanchonete, havia um espaço com placas de acesso à internet e 5 a hora. Não era um cybercafé, mas um desses novos coworkings populares, onde jovens da periferia acessavam Wi-Fi barato em máquinas compartilhadas. Ele entrou, sentou-se discretamente em um dos computadores e começou a navegar. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez fotos de Almir, talvez qualquer coisa estranha. Digitou o nome da empresa de Marcelo num site de buscas. Rolou por páginas e fóruns, e então viu um comentário perdido num grupo de mensagens públicas feito por um perfil falso. "O golpe no Vasconcelos vai além dos contratos. O motorista sabe mais do que parece." O nome do perfil era aleatório, mas a frase mexeu com ele. Davi clicou e descobriu que aquele usuário havia deixado outro comentário em outro post dias antes. As pessoas deviam prestar atenção nos que sempre estão por perto e nunca são notados. Arrepios. Voltou correndo para casa. O coração disparado.
Marcelo estava na cozinha. Preciso te mostrar uma coisa, disse Davi, puxando o celular. Acho que tem gente falando sobre ele. Marcelo leu os prints que Davi tirara. Leu em silêncio. Isso não é qualquer coisa. É alguém mandando recado. E eu vi o carro. Lembra? O que estava parado perto do galpão. Ele parecia com o do Almir. Marcelo assentiu, lentamente. A sombra que começara a crescer agora se adensava. Era real. Você está se metendo num negócio perigoso, garoto. E você também. Os dois se encararam. Era a primeira vez que falavam como iguais, não como adulto e criança, mas como dois sobreviventes de um mesmo enredo sombrio. Era por volta das 7 da noite quando Davi decidiu sair de novo. Dessa vez, foi mais cauteloso. Disse a Marcelo que queria comprar salgadinhos. O empresário, tenso como vinha estando nos últimos dias, apenas assentiu com um gesto e recomendou que não demorasse. Davi desceu a rua, atravessou 2 esquinas e entrou num mercadinho de bairro. Comprou uma garrafa de suco e um pacote de biscoitos só para justificar a saída. Mas seu objetivo não era aquele. Desde que lera os comentários suspeitos sobre o motorista e sobre o golpe no Vasconcelos, algo dentro dele não descansava. Era como se o instinto, o mesmo que o mantivera vivo nas ruas, o empurrasse para um lugar onde as peças começavam a se encaixar. O que ele não sabia era que aquela noite traria mais do que pistas. Já do lado de fora do mercado, ao dobrar a esquina de volta para casa, Davi ouviu um assobio curto. Ele parou. Tá espertinho, hein, garoto? A voz veio da calçada oposta, nas sombras. Um homem magro, de estatura média, usava boné e roupas escuras. A luz do poste iluminava de leve seu rosto. Davi o reconheceu na hora. Aquele era o homem do carro, o homem do galpão, o homem das sombras. Era Almir. Não corre, disse o motorista, cruzando a rua devagar. Só quero conversar. A gente precisa se entender. Davi ficou imóvel, o coração batendo forte, mas não fugiu. Você é o motorista, né? Arriscou. Já viu que sou mais do que isso. E você também. Não é só um molequinho de rua qualquer. O que você quer? Almir parou a 2 metros. Olhou ao redor com calma. Quero te dar uma chance. Uma boa. Você e eu, a gente pode sair por cima disso. Mas tem que colaborar comigo. Colaborar como? A gente sabe que você ficou com a menina, que você cuidou dela. Isso é bonito, nobre. Mas você não contou tudo, né? Se eu quiser, posso dizer que foi você quem levou ela, que você forjou tudo. Davi sentiu um arrepio subir pelas costas, mas manteve a postura firme. Eu não fiz nada errado. Não importa o que você fez, importa o que vão acreditar. E se você não quiser que tudo vire contra você, é melhor pensar bem antes de bancar o herói. Silêncio. Davi levou a mão ao bolso de forma sutil. No celular, o aplicativo de gravação já estava rodando. Ele não sabia se aquilo daria certo, mas precisava tentar. E se eu ajudar? O que você ganha com isso? Almir sorriu estreito. Limpo o seu nome. Te dou uma boa grana. Te levo para longe desse circo. Você já viveu nas ruas, sabe como é. Mas eu posso te dar outro tipo de vida. E o Marcelo? Marcelo vai cair. Não tem jeito. Ele cavou a própria cova. Só tô dando o empurrão. Mas ele é inocente. Inocente é quem não tem poder, garoto. Marcelo tem, então paga o preço. Davi disfarçou a raiva com um movimento de cabeça. Fingiu considerar. E o que eu tenho que fazer? Só confirmar o que vão perguntar. Dizer que viu Marcelo envolvido em coisa errada, que ouviu ele falando disso perto da filha, que ele pagou para você sumir com ela. E se eu não fizer isso? Almir aproximou-se um passo. Os olhos mudaram de tom. Aí eu te enterro com ele. Davi recuou meio passo. O gesto foi mínimo, mas o suficiente para Almir perceber. Pensa bem, tua chance está aqui. Essa gente rica só te usa. Eu tô te oferecendo poder. Tá, eu vou pensar, disse Davi sem emoção. Melhor do que isso, pensa rápido.
Me encontra amanhã, aqui mesmo, 7h30. Se não vier, já sei a resposta. E desapareceu na escuridão. Davi ficou ali parado por alguns segundos. A gravação ainda rodando no bolso, os dedos tremendo, o suor frio escorrendo pela nuca. Voltou para casa devagar, tentando não chamar a atenção. Marcelo estava no escritório, revisando documentos, os olhos fundos. "E aí, tudo bem?" perguntou sem levantar o rosto. Davi assentiu. Quis contar na hora, mas sabia que precisava ter tudo organizado. Mostrar provas, mostrar o áudio, ser estratégico. Naquela noite, Davi dormiu pouco. Ouviu a gravação várias vezes, isolando as partes mais importantes. O tom de ameaça, as promessas, o nome de Marcelo envolvido. Tudo ali. Pela primeira vez, sentia que tinha uma carta nas mãos e sabia que, jogada no momento certo, poderia virar o jogo. Davi não dormiu direito naquela noite. A voz de Almir, reproduzida em loop pela gravação, martelava em sua cabeça. Cada ameaça, cada insinuação, cada vírgula dita com frieza. Parecia mentira que alguém pudesse falar tão calmamente sobre destruir outra pessoa. Mas ali estava a prova, crua, sem edição. Antes do sol nascer, ele já estava de pé. Foi até o escritório de Marcelo, que dormira ali mesmo, sobre papéis e documentos espalhados como feridas abertas. O homem acordou assustado, com o toque leve no ombro. "Tenho que te mostrar uma coisa", disse Davi, direto. Marcelo esfregou os olhos, confuso, até que viu o celular na mão do garoto. Davi abriu o arquivo de áudio e deu play. O som preenchia o espaço aos poucos. Primeiro o assobio de Almir, depois a abordagem venenosa. "Tá espertinho, hein, garoto? Se eu quiser, posso dizer que foi você quem levou ela. Marcelo vai cair, só tô dando o empurrão. Essa gente rica só te usa." A voz era clara, o conteúdo explosivo. Marcelo se levantou devagar, encostou na mesa. Respirava fundo, como quem lutava para manter o controle. "Você gravou isso ontem?" perguntou, baixo. "Gravei. Não sabia se ia dar certo. Mas eu fingi que ia ajudar ele. E ele caiu." Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com um gesto lento, tirou o celular da mão de Davi e colocou o áudio para rodar mais uma vez. Ouvia não apenas como vítima, mas como estrategista. Cada frase expunha intenções, arrogância e, mais importante, certeza de impunidade. Ele sabia o que isso significava. Almir não estava agindo sozinho. "Isso muda tudo", murmurou mais para si mesmo. "Ele falou como se já tivesse vencido", comentou Davi, sentando-se no sofá. Como se ninguém pudesse parar ele. Marcelo pegou o celular e ligou imediatamente para o advogado de confiança. Não deu detalhes pelo telefone. Apenas pediu que fosse à sua casa o mais rápido possível. Quando desligou, virou-se para o garoto. "Você salvou a minha filha. Agora talvez tenha salvado a minha vida também." Davi deu de ombros, tentando disfarçar o nervosismo. "Só fiz o que tinha que fazer." Naquela manhã, os três, Marcelo, Davi e o advogado, sentaram-se para ouvir o áudio juntos, agora com ouvidos técnicos e olhos jurídicos. O advogado fez anotações, pediu uma cópia e avisou que seria possível usar aquilo, sim, mas que antes precisariam traçar uma estratégia sólida. Ainda era uma gravação feita sem consentimento. Legal, sim, mas frágil, se mal usada. "Isso aqui é pólvora", disse o advogado. "E se for solta antes da hora, explode no colo errado." Marcelo passou a tarde tentando entender onde e como o sistema havia sido invadido. Sabia que não era apenas um golpe de vaidade. Aquilo exigia acesso real, alguém infiltrado. Foi então que começou a cruzar horários. Planilhas abertas em horários incomuns, arquivos renomeados na madrugada, relatórios que apareceram alterados logo após acessos que não deveriam acontecer. E o nome de Raul Gianetti, seu diretor de contratos, apareceu mais de uma vez. Marcelo sentiu o coração acelerar.
Raul trabalhava na empresa há 5 anos. Era o tipo que não chama a atenção, nem pelo bom desempenho, nem por falhas gritantes. Um burocrata de fala mansa e gestos comedidos. Sempre, contudo, sob controle. Pedro, chamou Marcelo, referindo-se ao funcionário da área técnica de segurança digital. Preciso que você verifique se houve movimentação de arquivos a partir da máquina do Raul. Transferência para pendrives, envio de e-mails externos, qualquer coisa. Pedro, embora hesitante, entendeu o recado. Horas depois, voltou com a confirmação. 3 arquivos foram transferidos via USB a partir da máquina dele, nos mesmos dias em que os contratos foram adulterados. Marcelo cerrou os punhos. A raiva fervia por trás do rosto contido. É ele. Mas a fúria cedeu espaço à prudência. Ainda não bastava saber, era preciso provar. Então, naquele fim de tarde, marcou um encontro informal com Raul, dentro da própria empresa. Nada de sala de reunião, nada de aviso prévio. Chamou o diretor à sua sala, sozinho. Raul, disse Marcelo, mantendo a voz baixa. Preciso conversar sobre os contratos que passaram por sua área nos últimos 2 meses. Encontrei discrepâncias. E os acessos noturnos que você fez, precisa me explicar isso. Raul, sentado à frente, não demonstrou surpresa, nem culpa. Apenas ajeitou os óculos no rosto e respondeu com uma calma ensaiada. Houve uma notificação de inconsistência. Eu quis verificar por conta própria, antes de gerar pânico. Tive acesso a alguns dados, admito, mas não os alterei. Estava tentando evitar retrabalho. Achei que seria discreto, só isso. E as cópias em pendrive? Raul hesitou por um segundo. Apenas um, mas foi o suficiente. Eu queria revisar com calma. Em casa. Não achei que teria problema. Marcelo encostou-se na cadeira. Não disse mais nada. Apenas observou. Sabia que o silêncio, às vezes, falava mais do que o confronto direto. Quando Raul saiu da sala, já não havia mais dúvida. Ele era cúmplice de Almir. Mas o que mais doía em Marcelo não era a traição em si. Era o fato de que isso vinha de dentro. Um homem que ele cumprimentava todos os dias, que estivera presente no velório da esposa, que conhecia Isabela pelo nome. Cercado. Era assim que ele se sentia. Voltou para casa naquela noite com os olhos fundos e a alma pesada. Davi o esperava acordado. Há alguma novidade? Sim, disse Marcelo, jogando a chave sobre a mesa. Agora eu sei quem abriu a porta por dentro. As manchetes chegaram como um soco no estômago. A primeira apareceu no rodapé de um telejornal noturno. Vazamento aponta envolvimento direto de Marcelo Vasconcelos em esquema de fraude empresarial. Marcelo viu sentado no sofá, ao lado de Davi, com a TV ligada no volume baixo. A imagem exibia um fundo cinza com gráficos coloridos e uma apresentadora com expressão grave, lendo a notícia como se descrevesse um crime histórico. Não havia imagens suas, apenas os dizeres documentos vazados e denúncia anônima recebida pela redação. Minutos depois, os portais de notícia replicaram com variações ainda mais incisivas. Exclusivo. Documentos obtidos com exclusividade mostram assinaturas suspeitas de Marcelo Vasconcelos em contratos fraudulentos. Pai da menina sequestrada pode ter encoberto escândalo financeiro durante desaparecimento. Marcelo ficou parado, imóvel. Davi olhava para ele de lado, sem saber se dizia algo. No celular, notificações pipocavam a cada segundo. Mensagens de conhecidos, advogados, funcionários e até jornalistas tentando contato. A primeira ligação veio da assessoria jurídica da empresa. Marcelo, saiu em tudo quanto é lugar. E mais, há uma convocação formal da Delegacia de Crimes Financeiros. Você foi intimado. Tem que comparecer em até 72 horas. Ele não respondeu de imediato. Levantou-se devagar, caminhou até a varanda do apartamento e encarou a cidade. Estava sendo destruído em praça pública. Primeiro, a dor pessoal, depois a desconfiança interna, agora a humilhação exposta.
Davi desligou a TV. Eles estão caindo na armadilha dele, disse o garoto quase num sussurro. Marcelo voltou para dentro. Eles querem acreditar nisso. É mais fácil acusar quem tem do que entender o que está por trás. Naquela noite, Isabela teve o primeiro pesadelo desde que voltara para casa. Acordou gritando, suando frio, os olhos arregalados. Ele estava aqui. Ele entrou no meu quarto. Marcelo correu para consolá-la, segurando-a contra o peito. A respiração dela era curta, desesperada. Tremia. Murmurava coisas desconexas sobre um homem no escuro, sobre suco amargo, sobre uma porta trancada. Tá tudo bem agora, meu amor. Foi só um sonho. Você tá segura. Eu tô aqui. Mas não era só um sonho. Era memória. No dia seguinte, Marcelo compareceu à delegacia. A sala de espera estava cheia de repórteres. Ele chegou acompanhado por 2 advogados. A imprensa não perdoou. Flashes, perguntas agressivas, microfones quase tocando o rosto. O senhor confirma sua assinatura nos documentos? Usou o desaparecimento da filha como cortina de fumaça? Como responde às acusações da auditoria? Ele não respondeu. Caminhou em silêncio até ser atendido. Lá dentro, a delegada responsável apresentou os documentos, os mesmos que ele já havia analisado. As assinaturas falsas, os valores inflacionados, os arquivos adulterados. O senhor nega envolvimento? Completamente, disse Marcelo firme. Esses documentos foram manipulados. Tenho fortes razões para acreditar que há uma sabotagem em curso contra mim. Sabotagem por parte de quem? Marcelo respirou fundo. Ainda não posso afirmar com provas definitivas, mas estou reunindo material. E o que tenho já aponta para dentro da minha própria equipe. A delegada ergueu as sobrancelhas, mas anotou. A sessão durou quase 2 horas. Ao sair, o cerco da imprensa era ainda maior. Os repórteres gritavam. O tom já não era de suspeita, era de julgamento. Naquela noite, Isabela não quis jantar. Ficou calada no quarto, abraçada ao urso de pelúcia. Marcelo sentou-se na beirada da cama, mas ela virou o rosto. Eles disseram que você é bandido, pai. Eu não sou, Isa, e você sabe disso. Mas eles disseram na TV, na escola vão ver. Marcelo sentiu o peito apertar. Olha para mim, pediu gentil. Você acredita em mim? Ela hesitou. Depois assentiu com os olhos cheios d'água. Então só isso importa. No corredor, Davi ouvia tudo, em silêncio. Sentado no chão, encostado à parede, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Ele sabia. Ele viu o rosto do homem que tentou comprar seu silêncio. Ele sabia quem era Almir. Sabia que Raul era cúmplice e sabia que Marcelo estava sendo esmagado. Era um menino de rua, mas naquele momento era o único elo real entre a verdade e a ruína. E ele sabia que logo teria que agir. Não mais como garoto escondido nas sombras, mas como peça-chave, num jogo onde ninguém mais parecia jogar limpo. Era uma tarde abafada em São Paulo. As nuvens baixas sobre os prédios pareciam empurrar o ar para o chão. Um mormaço espesso invadia as ruas, misturando cheiro de asfalto quente com fritura velha, escapando de lanchonetes. Mesmo assim, Davi decidiu sair. Disse a Marcelo que ia até a padaria da esquina comprar suco e pão de queijo. Marcelo assentiu com um sorriso cansado, os olhos ainda vermelhos pelas noites mal dormidas e pela pressão crescente. Nem percebeu o nervosismo discreto de Davi, a tensão nos ombros, o jeito de não olhar diretamente nos olhos. Mas Davi não ia para a padaria. Seguiu pelas ruas do bairro com passos firmes, olhos atentos aos retrovisores dos carros estacionados e a cada janela aberta. Desde que lera aquele comentário nas redes, o garoto sabe, se não agirem logo, tudo desmorona. Sabia que não podia mais confiar apenas em esperar. Seu plano era simples: voltar ao espaço público com computadores, onde já havia acessado fóruns anteriormente, e cavar mais fundo. Precisava saber se alguém além dele estava vigiando, escrevendo, tramando.
E mais do que isso, entender se ele ainda podia circular pela cidade sem se tornar alvo. Ao entrar na galeria, o cheiro de poeira misturado com ar-condicionado vencido trouxe de volta memórias antigas. Anos antes, ele já entrara ali para usar banheiro, esconder-se da chuva ou simplesmente escapar da rua por algumas horas. Agora estava ali como outra coisa, um garoto com informações que podiam derrubar um homem poderoso. Escolheu um computador no fundo, mais afastado das câmeras. Ligou o navegador, abriu a aba anônima, vasculhou fóruns, tópicos antigos, grupos codificados. Encontrou um comentário novo, assinatura anônima, IP mascarado, mas o conteúdo era direto como um tiro. O menino está por perto. Foi visto. Aguarde sinal. Ele gravou. Davi sentiu um frio no estômago. Desligou a tela, levantou-se devagar. Saiu da galeria sem olhar para trás. O ar da rua o atingiu como uma bofetada. O som dos carros parecia mais alto. O barulho das rodas nos trilhos do metrô soava como um aviso. E então ele viu a van preta, estacionada do outro lado da rua, quase invisível entre as sombras de uma árvore. Era a mesma que já passara 2 vezes perto de casa. Motor ligado, vidros escuros. Mas naquele instante, um rosto apareceu no banco do passageiro. Almir. Davi não pensou. Correu. Atravessou a rua no vermelho, ignorando os carros que buzinavam. Entrou num beco lateral. A sola do tênis escorregou no chão molhado, mas não caiu. Ouviu o som da porta da van batendo com força atrás de si. 2 pares de passos. Um deles pesava mais que o outro. O outro era silencioso como um ladrão profissional. Ele conhecia aquela cadência. Dobrou uma esquina estreita, entrou nos fundos de uma oficina mecânica, passou correndo entre pneus empilhados, saiu pelo outro lado. Mas a cidade parecia menor. Almir conhecia o caminho. A perseguição ganhou tons de pesadelo. Cada esquina parecia levá-lo de volta a um ponto que já conhecia. Davi saltou sobre uma lixeira, cortou caminho por uma viela, caiu num quintal de lavanderia, saiu chutando sacos de roupa suja. As mãos tremiam, o peito doía. Ainda correndo, puxou o celular. Ligou para Marcelo, chamou de novo. Davi! A voz veio carregada de estática. Ele está aqui, o Almir. Tentou me pegar. Eu estou em algum lugar no Brás, perto de uma borracharia. Rua Miguel Conejo. Tô me escondendo. Silêncio. Fica aí. Tranca o celular no silencioso. Eu tô saindo agora. Davi desligou. Se encolheu atrás de uma caçamba de entulho, com o cheiro ácido do lixo queimado invadindo o nariz. Respirava devagar. Cada barulho da rua parecia um passo. Cada sombra, uma ameaça. E então, os passos chegaram. Primeiro lentos, depois mais próximos. A voz de Almir, baixa, cruel, como se cantasse. Davi, tá brincando de esconde-esconde comigo? O garoto apertou os olhos. As mãos contra a boca para não soltar nenhum som. Almir parou. Silêncio absoluto, até que um barulho distante, sirenes, buzinas, algo próximo, fez os passos recuarem. Davi esperou mais 5 minutos antes de sair do esconderijo. As mãos sujas, o rosto suado, a alma em pedaços, mas ainda inteiro e ainda vivo. Na manhã seguinte ao quase sequestro, a casa de Marcelo estava em silêncio absoluto. Nenhum noticiário ligado, nenhuma notificação sendo checada. Apenas a respiração pesada de 2 corpos exaustos, um sentado na poltrona, o outro recostado num travesseiro improvisado no chão do escritório. Marcelo e Davi estavam ali, cercados por mapas, rabiscos em folha sulfite e um único plano: virar o jogo. Davi já havia contado tudo: o trajeto, os rostos, a voz de Almir no beco. Ele não exagerava, não precisava. Os arranhões no braço, a lama nos joelhos e a voz embargada bastavam para tornar tudo real. Se ele quase me pegou ontem, ele vai tentar de novo, disse Davi. E se a gente deixar ele achar que conseguiu? Marcelo olhou para o menino.
Não como um adulto olhando para uma criança, mas como quem reconhece num par de olhos o mesmo instinto de sobrevivência que já havia admirado em silêncio. Você topa? Davi não respondeu de imediato. Levantou-se. Caminhou até a janela. Se for para acabar com isso, eu topo. Mas a gente tem que fazer direito. Foi aí que o plano começou a nascer. Usariam uma câmera discreta. Marcelo tinha uma, usada em reuniões internas da empresa do tamanho de uma moeda. Davi usaria escondida no botão da camisa. O encontro seria em um ponto neutro, aberto, mas pouco movimentado. Um antigo pátio ferroviário abandonado no Ipiranga, onde Davi e Almir haviam se encontrado da última vez. Você manda uma mensagem dizendo que quer conversar, que está com medo, explicou Marcelo. Diz que tem mais gravações, que está disposto a negociar. E se ele desconfiar? A gente não vai dar chance para isso. Montaram um segundo plano de gravação. Um carro estacionado com antena de sinal e câmera de longo alcance, operado por Pedro, o funcionário de confiança de Marcelo. O áudio seria enviado direto para um servidor remoto, via rede criptografada. A ideia era, mesmo que Almir percebesse, a gravação já estaria feita e armazenada fora dali. Às 17 horas, Davi enviou a mensagem. Preciso falar. Tô com medo. Tem coisa que eu gravei. Mas quero sair dessa, hoje, 9 horas, no lugar de antes. Demorou 7 minutos para receber resposta. Vou sozinho, sem celular, sem surpresa. Marcelo mordeu o lábio. Almir era esperto, muito. Às 8h45, Davi já estava posicionado. Câmera no botão. Gravador ligado. Pedro monitorando de dentro do carro a 2 quarteirões. Marcelo aguardava num prédio comercial, com vista para o terreno, junto ao advogado e um oficial de cartório convocado para validar a prova. Às 9 horas, Almir chegou. Caminhava devagar, as mãos nos bolsos. Roupas comuns. Nenhuma mochila, nenhum capuz. Mas os olhos vasculhavam tudo. Achei que você não vinha, disse Davi tentando parecer tenso. E achei que você fosse mais esperto. Davi engoliu seco. Eu tenho mais coisa. A gravação de outro dia não é a única. E tem mais gente que ouviu. Ah, é? Almir se aproximou. Estava a menos de 2 metros. Sabe o que me impressiona em você, Davi? Disse ele, voz baixa. Você cresceu na rua. Viu coisa que ninguém devia ver. E ainda assim acredita que pode confiar em alguém. Eu não confio em ninguém, respondeu Davi direto. Então por que marcou isso aqui? Porque eu cansei. E se alguém tem que se ferrar nessa história, que seja você. Almir sorriu. Eu não vou cair, garoto. Eu criei esse plano. Fui eu quem apagou os rastros. Eu que entrei nos sistemas, que derrubei os contratos certos. Raul era só uma peça. E você? Você era uma criança de rua. Um acidente que agora está virando problema. Silêncio. Acha que pode me derrubar com uma conversa no escuro? Do outro lado da linha, Marcelo sussurrou. Continua, só mais um pouco. Davi deu um passo para trás. Eu já te derrubei. Isso aqui tudo está sendo gravado. Tudo. Você acabou de confessar. Almir parou. Por um segundo, nada. Então ele sorriu. Ah, garoto, você é bom, mas não bom o bastante. No instante seguinte, algo estalou no fone de Pedro. Interferência. A imagem piscou. A transmissão caiu. Marcelo arregalou os olhos. Pedro, o sinal caiu. Alguém está bloqueando. Derrubaram o link. O que está sendo gravado ali ainda funciona? Localmente, sim, mas não está subindo para o servidor. No pátio, Almir percebeu. Ouviu a estática num ponto escondido atrás de uma parede de tijolo. Correu até Davi, empurrou-o com força. O garoto caiu de costas, o celular voando longe. Almir desapareceu na escuridão antes que qualquer um pudesse reagir. Marcelo desceu correndo. Chegou ao local minutos depois. Davi, atordoado, mas consciente, ainda segurava o botão da camisa arrancado com a câmera presa. Pedro recolheu o dispositivo. A gravação está aqui, mas não conseguimos enviar ao vivo. Marcelo olhou ao redor.
A cidade parecia suspensa. Ele havia quase vencido, mas quase não era o suficiente. Almir tinha fugido e agora sabia exatamente com o que estavam lidando. Almir desapareceu como fumaça em noite de chuva. Desde o fracasso da cilada no pátio ferroviário, ninguém mais o viu. Nem uma sombra, um passo em falso, uma conta acessada. Parecia saber exatamente o que apagar e para onde fugir. A verdade é que ele nunca confiou em sorte, apenas em controle. E agora, escondido num velho flat nos arredores da Muca, passava os dias em silêncio, com as cortinas fechadas e um laptop antigo sobre a mesa improvisada. A internet vinha do vizinho de porta, acessada por uma conexão que ele mesmo havia quebrado o bloqueio tempos atrás. Na tela, trocava mensagens cifradas com um contato ainda dentro da empresa. Alguém que devia lealdade a ele por medo, não por amizade. Você ainda tem acesso aos arquivos da folha de pagamento? A resposta veio hesitante. Tenho, mas tudo agora está mais vigiado. Então seja rápido. Um erro e eles vão achar você. Almir sabia que o tempo corria contra ele. E por isso mesmo pressionava. Ainda tinha fios dentro da empresa. Pessoas que só queriam manter o próprio nome fora da lama. Mas essas alianças eram frágeis. O menor deslize e tudo viraria contra ele. Enquanto isso, Marcelo tentava manter a calma diante do caos. Isabela voltara a dormir com a luz acesa. Já não fazia perguntas sobre o pai na televisão. Apenas observava, como quem já entendeu que o mundo adulto pode ser injusto demais para a lógica de uma criança. E Davi se tornava mais presente, mais ativo, mais necessário. Foi ele quem trouxe a solução. Eu conheço um garoto, um amigo antigo. Se alguém pode pegar esse desgraçado, é ele. Marcelo ergueu os olhos cansado, mas curioso. Alguém confiável, mais do que parece. Dormia na rua comigo, mas mexia com o computador como ninguém. Ele conseguia acessar câmeras de rua, saber coisas antes dos outros. Era esperto, mas vivia se escondendo. Hoje está num lugar meio fixo. Eu sei onde encontrar. Marcelo hesitou. Davi, isso pode ser perigoso. Mais perigoso que ficar esperando enquanto esse cara arma outra. O argumento bateu fundo. No dia seguinte, foram juntos até uma antiga escola ocupada no Bexiga. Marcelo esperou no carro. Davi entrou e subiu 2 andares até uma sala com janelas tapadas por cobertores. Lá, entre cabos, mochilas rasgadas e peças de celular desmontadas, estava Cauê. Magro, atento, olhos escuros como poço. Nem levantou a cabeça quando Davi apareceu. Apenas disse: "Quanto vale essa visita?" "Não é dinheiro, é acerto de contas." Cauê ergueu uma sobrancelha. "Vai." Davi contou tudo. Marcelo, Almir, as gravações, a fuga. Disse que precisavam interceptar qualquer tentativa do Almir de acessar arquivos da empresa. E precisavam fazer isso sem que ele notasse. Cauê ouviu tudo em silêncio. Só interrompeu uma vez. Ele usava o mesmo tipo de rede que passava por filtros antigos? Ouviu alguém mencionar isso? Acho que sim. Os acessos que Marcelo encontrou eram meio escondidos. Cauê assentiu. Se ele for burro o bastante para tentar de novo, eu pego. Mas vou precisar de um computador seu, aberto, conectado, com uma tela só para isso. Quando ele se mexer, eu puxo tudo. 2 dias depois, já estava tudo preparado. Marcelo deixou uma máquina rodando o programa de monitoramento discretamente. Davi acompanhava tudo de perto como um copiloto. Cauê operava de longe, direto da ocupação. Foi na madrugada de domingo que o alerta chegou. Cauê mandou mensagem. "Teu rato mordeu o queijo. Tá mexendo num dos arquivos mais antigos da empresa, aqueles que ele acha que ninguém mais olha. Tô gravando tudo." Marcelo respondeu. "Consegue manter a cópia?" "Claro. E vou duplicar para não ter erro." As horas seguintes foram de espera silenciosa. Almir acreditava estar sozinho, seguro, agindo no escuro.
Não fazia ideia de que cada clique, cada movimento, cada passo que dava em seu esconderijo estava sendo gravado e duplicado por alguém que conhecia o mesmo jogo, mas jogava melhor. Quando a madrugada virou dia, Marcelo respirou aliviado. "Pegamos ele", disse, quase sem voz. Davi sorriu. Pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. A partir dali, algo se consolidou entre os dois. Não era mais apenas proteção ou gratidão. Era confiança, uma confiança nascida no medo, forjada na rua, testada na dor. E agora, transformada em aliança. Eles não eram mais apenas homem e menino, eram dois lados da mesma guerra. E estavam prontos para a reta final. A casa estava mergulhada num silêncio diferente naquela noite. Não era o silêncio de descanso ou alívio, era um silêncio denso, de contenção, como se as paredes estivessem esperando algo acontecer. Marcelo andava de um cômodo a outro, tentando organizar as ideias, mas sem conseguir tirar da mente o jeito como Davi havia voltado para casa depois do encontro frustrado com Almir. Quieto demais, trancado demais. Davi passara o dia inteiro sem falar mais do que 3 frases. Não quis almoçar, só aceitou uma fatia de pão no fim da tarde. Depois, sumiu. Se escondeu num canto da varanda com um casaco velho, o capuz cobrindo o rosto, sentado sobre uma toalha como se estivesse de volta à rua. Aquilo dizia tudo sem precisar de palavras. Marcelo ficou observando à distância por algum tempo. Sabia reconhecer o silêncio de alguém que está desabando por dentro. Não era medo, era peso, carga demais, acumulada demais, há tempo demais. Puxou uma cadeira baixa e se sentou ao lado. Nenhum dos dois disse nada por vários minutos. A cidade ainda murmurava ao fundo, buzinas, sirenes distantes, um cachorro latindo. Mas ali, na varanda, só havia um mundo em suspensão. "Você sabia", Davi murmurou sem erguer o rosto, "que tem coisas que você não esquece nunca, mesmo quando tenta?" Marcelo ficou em silêncio. "Eu lembro do rosto dela, da minha mãe, todos os dias. Mas tem dias que eu não quero lembrar, porque lembrar dói." Ele levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos, marejados, mas sem lágrimas escorrendo ainda. "Eu tentei de tudo. Quando ela ficou doente, eu procurava remédio no lixo. Teve uma vez que um homem jogou fora um envelope com comprimidos fechados. Eu levei para ela. Achei que ia melhorar, mas só piorou. Ela dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, e eu acreditava porque eu era burro demais para entender." Marcelo sentiu o peito apertar. Não interrompeu. "Quando ela se foi, eu passei 2 dias ao lado do corpo. Dormia com ela, falava com ela, achando que ia acordar de novo. Eu tinha 8 anos, só 8, e tive que continuar sozinho, seguir andando. Seguir com fome, com medo, com vergonha, e ninguém viu. A voz falhou pela primeira vez. Ninguém me ajudou. E depois, só vinha o medo. Medo de dormir e não acordar. Medo de alguém me levar. Medo de esquecer como ela falava meu nome. As lágrimas vieram, tímidas no começo, depois mais fortes. E aí aparece a Isabela, tão pequena, tão frágil. E pela primeira vez eu senti que podia fazer algo certo, que podia ser útil, que talvez eu servisse para alguma coisa. Mas agora, ela tá de volta com você. E eu tô com medo de voltar a ser só um garoto invisível na rua." Marcelo, com os olhos marejados, passou o braço pelos ombros dele. "Você não é invisível, Davi. Nunca foi. E você não vai voltar para lugar nenhum. Isso aqui", disse apontando ao redor, "é seu lar também. E se tem alguém que mudou essa história, foi você. Você cuidou da minha filha melhor do que muita gente com diploma cuidaria. Você não apenas sobreviveu, você protegeu." Davi soluçou, mas não recuou do abraço. Pela primeira vez, se permitiu ser acolhido, não como um caso social, não como um menino forte, mas como um garoto machucado que precisava desesperadamente de um lar, de um pai, de alguém que dissesse que estava tudo bem chorar. A culpa não é sua,
nem da sua mãe, nem do que aconteceu. A culpa é desse mundo doente que fecha os olhos para quem precisa. Mas aqui, agora, você tem alguém que vê você. Silêncio. O tempo pareceu parar ali. Naquele momento, entre as frestas da varanda e o abraço apertado, Marcelo entendeu algo que ainda não havia nomeado. Davi era família, não por obrigação, mas por escolha. Quando voltaram para dentro, Isabela os esperava com um cobertor nas mãos e um desenho feito a lápis em papel de padaria. Era Davi, ela e o pai, os três de mãos dadas com um coração no meio. É a gente, disse ela, como se explicasse o óbvio. Davi sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda tímido, mas verdadeiro. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que tinha encontrado um lugar. Não só no espaço, mas no coração de alguém. E mesmo com tudo ao redor desmoronando, naquele canto do mundo, havia reconstrução. A madrugada chegou como um sussurro tenso. Marcelo não dormia. Caminhava de um lado a outro pela sala, aguardando com ansiedade o momento exato. Nada mais dependia da sorte. Agora era precisão. Cauê, o garoto habilidoso com tecnologia, estava pronto. Nas últimas semanas, ele vinha monitorando todas as conexões que Almir fazia com dispositivos antigos, portais da empresa e redes menos protegidas. E naquela noite, finalmente, ele captou o que esperava. Ele está online, avisou pelo Viva Voz. Vai tentar transferir arquivos para outro endereço, parece coisa importante. E mais, o microfone dele está ativado sem ele perceber. Tá tudo sendo registrado. Marcelo sentou lentamente, o coração disparado. Ele tá falando com alguém? Tá reclamando, irritado. Quer saber por que o dinheiro não chegou e agora... Peraí. Silêncio. Agora sim, ele tá entregando tudo. Ouve isso. A gravação rodou. A voz de Almir, abafada, mas nítida. Eu que fiz tudo, entendeu? O sequestro, os relatórios... Mandei desligarem as câmeras da escola, implantei os arquivos falsos no sistema do Marcelo. Tava tudo certo. Só que aquele moleque apareceu do nada, atrapalhou tudo. Marcelo fechou os olhos. Não era raiva que sentia, era um alívio estranho. Um cansaço misturado com uma sensação de justiça se aproximando. Tô salvando, disse Cauê. Já dupliquei. Vai para 3 servidores diferentes. Mesmo que ele perceba e apague, temos cópias. Davi observava tudo da escada. Não falava. Só acompanhava tenso, os olhos fixos no computador. Quando Cauê finalizou a captura, Marcelo respirou fundo. Está completa? Tá sim. E tem mais. Ele cita 2 nomes. 2 funcionários da empresa. Um é o Raul. O outro parece ser da equipe antiga de segurança. Só não confirmou o sobrenome. Mas tá tudo no áudio. Marcelo demorou alguns segundos para reagir. Olhou para Davi. Tá pronto? O garoto assentiu com a cabeça. Na primeira hora da manhã, Marcelo enviou os arquivos para um delegado com quem havia falado em sigilo. Em seguida, compartilhou com uma jornalista investigativa de um grande telejornal. Ele sabia que isso não era mais só sobre justiça. Era sobre tirar o peso de cima de todos que sofreram com as mentiras. Por volta das 9h30 da manhã, o noticiário entrou em edição especial. A manchete tomou conta da tela. Motorista confessa sequestro e sabotagem contra empresário em gravação exclusiva. Um trecho foi reproduzido ao vivo. Eu dei o sumiço na menina para ter tempo. Mandei o cara apagar tudo. E agora querem que eu arque com tudo sozinho? A explosão foi imediata. O público, que até dias antes tratava Marcelo como culpado, começou a cobrar respostas das autoridades. Os comentários mudaram de tom. As acusações se transformaram em pedidos de desculpas. As pessoas exigiam punição para os verdadeiros culpados. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio. #Justiça pelo empresário. A verdade veio à tona. Na delegacia, o delegado iniciou o pedido formal de prisão preventiva para Almir e mandados de busca e apreensão para os nomes citados.
Dentro da empresa, a diretoria suspendeu os envolvidos. Marcelo, no entanto, recusou todos os convites para entrevistas. Não queria palco, não naquele momento. Estava exausto e grato. Davi, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, parecia leve. Quando entregou ao Marcelo um pedaço de papel dobrado, o homem abriu e leu a letra desajeitada, mas firme. Valeu por confiar em mim. Marcelo o abraçou, forte, sem dizer nada. E naquele abraço havia algo que nem a justiça nem os jornais podiam mostrar. O fim de um ciclo de medo e o início de uma reconstrução. Verdadeira, humana, difícil, mas possível. A guerra estava perto de acabar. O sol mal havia tocado o topo dos prédios da região central quando a cidade acordou com sirenes que pareciam carregar um propósito. No 10º andar do edifício onde Marcelo morava, a TV ainda estava desligada, mas os celulares começaram a vibrar quase simultaneamente. "Olha isso!", disse Davi, entrando apressado na sala com o celular em mãos. Marcelo, ainda vestido com a mesma camisa da noite anterior, sentou-se no sofá sem dizer uma palavra. Leu a manchete no visor com um silêncio que parecia anterior à própria notícia. Operação detém ex-funcionário acusado de sequestro e sabotagem empresarial. Davi aumentou o volume. A imagem tremida de um repórter, cercado por curiosos e policiais, aparecia ao vivo. Ao fundo, a porta de uma pousada simples era aberta com força. 2 agentes conduziam Almir, algemado, entre olhares indignados e câmeras apontadas. Ele mantinha a cabeça baixa, o rosto inexpressivo. Não reagiu, não protestou, não disse palavra, como se soubesse desde o início que aquele momento chegaria. Marcelo respirou fundo. "Prenderam ele", disse Davi, quase em sussurro. "Sim, e do jeito que deveria ser, com prova, com justiça." A prisão, transmitida ao longo daquela manhã em todos os canais, causou comoção. Os noticiários não poupavam adjetivos. Mentor, calculista, homem de confiança que traiu pelas sombras. Aos poucos, os veículos que outrora crucificaram Marcelo passaram a reorganizar os fatos. A TV alternava entre imagens da prisão e depoimentos da delegacia. Pouco depois, vieram as outras detenções. Raul, responsável pela segurança interna da empresa, foi pego em casa, surpreendido ainda de chinelo, tentando apagar arquivos de um notebook. Outro cúmplice, de codinome interno, foi interceptado em um prédio comercial do centro, tentando se esconder sob uma identidade falsa. As gravações fornecidas por Marcelo, editadas cuidadosamente por Cauê para preservar o sigilo legal, foram entregues à polícia e, ao mesmo tempo, repassadas a canais de TV. Era impossível ignorá-las. A clareza da voz de Almir confessando os atos, mencionando ordens, nomes, datas, deixava poucas margens de manobra. A coletiva de imprensa aconteceu perto do meio-dia. O delegado titular, sem rodeios, declarou: "Marcelo Vasconcelos não é alvo de nenhuma investigação. É vítima. Todas as acusações que circularam nas últimas semanas foram originadas de provas falsas, manipuladas com o claro intuito de destruição de reputação. O caso agora está formalmente encerrado em relação a ele." A repórter tentou forçar uma pergunta. "E quanto ao papel da imprensa na propagação dessas informações?" O delegado apenas respondeu: "Talvez essa seja uma pergunta que vocês mesmos devam se fazer." Na sede da empresa, o clima era outro. Funcionários que antes evitavam o nome de Marcelo, agora o mencionavam em tom de respeito. Muitos se envergonhavam. Um dos sócios remanescentes ligou para Marcelo pedindo uma reunião. Ele recusou, disse apenas: "Meu foco agora é outro, e não tem a ver com negócios." De fato, naquela mesma hora, ele estava de volta ao apartamento, cortando frutas para o lanche da tarde de Isabela. Ela desenhava em silêncio na sala, ao lado de Davi. Os dois estavam mais próximos do que nunca. E mesmo que não falassem disso, algo ali já parecia natural.
Vai querer manga também, campeão? Perguntou Marcelo da cozinha. Se tiver um salzinho, respondeu Davi com um meio sorriso. Na televisão ligada, os comentaristas já discutiam a repercussão política do caso. Alguns pediam desculpas públicas. Outros tentavam justificar a cobertura errada com o argumento de informações incompletas na época. Mas Marcelo já não se importava. O julgamento mais importante havia ocorrido ali, dentro da casa. E naquele tribunal invisível, com cadeiras estofadas por afeto e janelas abertas para o recomeço, a sentença era simples. Ele havia escolhido a coisa certa. Mais tarde, naquela noite, Davi ficou observando Marcelo arrumar a cozinha. Ficou em pé na porta, quieto. É estranho, disse o menino, enfim. O quê? Eu achar que isso aqui é meu lugar agora. Eu nunca pensei que ia poder voltar de um lugar desses. Apontou para a TV que mostrava o camburão levando Almir. E ainda ter alguém me esperando com comida quente. Marcelo se virou. Estava com um pano de prato na mão, mas deixou sobre a pia. Você tem um lugar aqui. E ninguém vai tirar isso de você. Davi assentiu, tentando parecer firme. Mas os olhos não mentiam. Estavam vermelhos, segurando mais do que qualquer menino deveria. Marcelo se aproximou e colocou uma das mãos no ombro dele. A gente venceu, Davi. A gente venceu mesmo? Sim, e agora é hora de viver o depois. Do lado de fora, a noite já caía sobre São Paulo, mas dentro daquela casa começava a clarear uma nova história. Uma que não dependia mais da aprovação dos outros, mas da verdade que, enfim, havia vencido. Marcelo nunca se considerou ativista. Não era filantropo, era empresário. Sempre fora pragmático, eficiente, focado em metas. Mas algo dentro dele havia mudado. Algo que nenhum balanço contábil conseguiria medir. Naquela semana, ele passou a recusar reuniões, pausou participações em conselhos e começou a passar mais tempo com um caderno simples na mão. Rascunhava ideias, nomes, endereços. A empresa ainda funcionava, claro, mas Marcelo já não via mais o lucro como seu legado. A injustiça que quase destruiu sua vida havia deixado marcas, e com elas, uma responsabilidade. Quero criar algo real, disse ele a Davi numa manhã de céu cinza. Algo que dure, que não seja só caridade, que seja mudança. Davi ouviu sem dizer nada, mas seus olhos brilhavam com a ideia de que outras crianças pudessem ter o que ele agora tinha: segurança, um lar, perspectiva. Foi ali que nasceu o esboço do projeto que, meses depois, ganharia um nome forte e simples: Horizonte. Marcelo alugou um galpão desativado na Muca, reformou com dinheiro próprio. Convidou arquitetos para desenhar espaços seguros, amplos, com dormitórios, oficinas, refeitório e uma pequena biblioteca. E fez questão de chamar pessoas com histórias como a de Davi para construir a essência do projeto. Você não vai ser só o símbolo, disse a ele. Vai ser parte da decisão. Quero que diga o que funciona e o que não funciona, o que ajuda de verdade. Davi hesitou. Eu não sei se estou pronto para isso. Você nunca achou que estava pronto para salvar Isabela, mas salvou. E com isso, o menino começou a participar. Visitava escolas públicas para entender o que faltava. Levava cadernos e ouvia outros meninos. Conhecia abrigos, conversava com assistentes sociais. Sempre voltava com anotações confusas, mas ricas. Marcelo as revisava com cuidado e as transformava em ações. Enquanto isso, Isabela retomava sua rotina aos poucos. Voltou à escola com apoio psicológico. Marcelo a acompanhava nas primeiras semanas. A cada dia, o sorriso dela durava mais tempo. O trauma não sumiu, mas recuou. E isso, para Marcelo, era vitória. Foi numa dessas tardes que Davi trouxe Cauê para o galpão recém-reformado. Ele sabe coisas que podem ajudar e... ele nunca teve ninguém também. Cauê observava o lugar com desconfiança, mas havia algo nos olhos dele. Uma mistura de ceticismo e esperança. Marcelo apertou sua mão.
Você já ajudou a gente quando ninguém mais podia. Aqui você pode continuar ajudando, mas com dignidade. Cauê aceitou. Com o tempo, ganhou um quarto, um computador novo, acesso a cursos técnicos e, mais que isso, voz. Passou a coordenar a área de tecnologia do projeto. Criou um sistema simples para mapear áreas de risco, identificar crianças vulneráveis e conectar voluntários. Tudo feito por alguém que, semanas antes, dormia no fundo de um prédio abandonado. A inauguração do projeto atraiu pouco público, mas isso não importava. A força dele não estava no número de likes, mas nas histórias que já começavam a brotar. Uma criança que reencontrou o irmão. Um adolescente que aceitou voltar à escola. Uma menina que disse com doçura: "Aqui é mais calmo que o abrigo." Na fachada do galpão, um mural colorido exibia a pintura de 3 figuras. Um homem de terno simples, uma menina de cabelo amarrado e um menino de camiseta larga com um colar de borboleta no pescoço. Davi era a assinatura do projeto. No fim daquele dia, Marcelo observava o movimento no pátio. Crianças correndo, educadores conversando, Cauê ensinando códigos a um grupo pequeno e Davi distribuindo sanduíches com um sorriso tímido. Era ali que tudo fazia sentido. Isabela, sentada ao seu lado, disse: "Aquele colar, eu achei que tinha perdido para sempre, mas na verdade, ele voltou com alguém que a gente precisava." Marcelo assentiu. Às vezes, o que parece perdido só está encontrando o caminho de volta. E naquele caminho, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia mais sozinho. O cartório não tinha nada de especial. Nenhum tapete vermelho, nenhuma decoração. Era um prédio antigo no centro da cidade, com paredes bege, pastas empilhadas e o cheiro de café velho pairando no ar. Mas naquele dia, para Davi, era como se o mundo estivesse segurando a respiração. O processo correra em sigilo. Marcelo não queria mídia, nem holofotes. Queria apenas que a verdade que se consolidara entre aquelas paredes e nos gestos cotidianos, nas conversas ao pé da escada, nas refeições compartilhadas, tivesse agora um nome legal, um vínculo civil. Davi caminhava ao lado de Marcelo, com as mãos dentro dos bolsos da calça. Isabela segurava um caderno de desenhos como se fosse parte do ritual. "Tem certeza?" sussurrou Marcelo, parando perto da porta. "Tenho", disse Davi, depois de um segundo. "Não precisa responder rápido. Eu tenho. Eu só nunca achei que isso fosse acontecer comigo." Marcelo sorriu. "Também não achei que fosse encontrar um filho depois dos 40. A mesa da oficial de registro era pequena. O processo, rápido. Perguntas formais, checagem de documentos, uma leitura em voz alta que soava fria, exceto pelo fim. O nome do menor passará a ser Davi Vasconcelos. Foi quando Davi respirou fundo, como se algo dentro dele tivesse sido desenlaçado. Assinou com a mão trêmula. Marcelo assinou ao lado. Depois, silêncio. A mulher do cartório sorriu de maneira sincera e disse: "Que bom ver isso acontecer." Na saída, nenhum aplauso. Apenas uma brisa fria, um céu limpo e uma cidade que seguia em frente, alheia ao milagre silencioso que acabara de se concretizar. No carro, Marcelo perguntou: "Quer passar em algum lugar?" "Quero ir para casa." Davi agora dizia casa, como se a palavra tivesse sempre sido dele. Ao chegarem, foram recebidos com bolo simples e risadas improvisadas. Cauê preparara uma plaquinha de papelão. Davi V. Nome novo, história nossa. Alguns amigos do projeto estavam presentes. Isabela entregou um envelope com um desenho. 3 mãos segurando uma árvore pequena. "É a gente plantando família", disse. Davi abraçou a irmã, o pai. Chorou sem barulho, como quem ainda não sabe onde guardar tanta coisa boa. Mais tarde, enquanto lavava os pratos ao lado de Marcelo, Davi perguntou: "Você acha que eu mereço isso tudo?" Marcelo parou por um instante. "Acho que ninguém merece amor. Amor não é prêmio, é escolha. E eu escolhi você, Davi. Você me escolheu também?" "Escolhi. Então é só isso que importa." A noite caiu com serenidade.
Lá fora, São Paulo ainda rugia, buzinas, sirenes, a pressa de sempre. Mas naquela casa havia silêncio bom, silêncio de pertencimento, e mesmo com as cicatrizes que todos carregavam, algumas visíveis, outras não, havia uma força nova em cada passo. Não era a força de quem esquece o passado, mas de quem olha para ele e diz: eu ainda estou aqui. Na última página do caderno de Isabela, colada na porta da geladeira, havia agora uma frase escrita por Davi: a gente não escolhe de onde vem, mas pode escolher para onde vai. E naquela escolha, ele agora carregava um novo nome, não como escudo, mas como raiz. Era um domingo de céu limpo, raro em São Paulo. A luz atravessava as janelas da sala com uma suavidade quase cinematográfica, cobrindo o chão de reflexos dourados. Marcelo preparava café, mexendo devagar, como se não houvesse pressa alguma. Isabela rabiscava um novo desenho sentada no tapete, enquanto Davi folheava uma revista antiga no sofá. Não havia nenhuma notícia urgente, nenhuma reunião pendente, nenhum processo judicial, só um lar inteiro vivendo. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Hoje é o dia do colar. Davi ergueu os olhos confuso. Que colar? Ela levantou-se e correu até o quarto. Voltou com a caixinha de veludo que guardava há meses, como um segredo que ainda precisava de tempo para ser revelado. Marcelo se virou, surpreso. Você guardou? Ele é meu, mas agora acho que é dele também. Abriu a caixinha e revelou o colar de prata com o pingente em forma de borboleta, com a pequena safira ao centro. A peça que, meses antes, havia sido símbolo de um sumiço, de medo, de perda, agora brilhava com outro significado. Isabela aproximou-se de Davi, ajoelhada, e disse: eu estava com ele quando você me achou, e você me achou, ninguém mais. Foi você que me salvou, e salvou o papai também, e a casa, e até você mesmo. Davi engoliu seco. Mas é seu, agora é nosso. Ela colocou o colar em volta do pescoço dele, com cuidado. Ele significa que a gente nunca mais vai se perder. Marcelo sentiu um nó na garganta. Não disse nada. Apenas se sentou ao lado deles, como se tivesse receio de quebrar o momento com qualquer palavra. E não precisava. O que havia ali não cabia em discurso. Davi olhava o pingente com estranhamento, depois com ternura. Era pequeno demais para tanto peso. Mas também era leve, como se finalmente o tempo tivesse permitido que ele não carregasse tudo sozinho. Isabela voltou ao seu desenho. Vou desenhar a gente de novo, mas agora com o colar no Davi. Marcelo sorriu. Vai ficar lindo. Vai viralizar, ela disse rindo. A frase os fez rir também, não porque fosse exagero, mas porque, de algum modo, todos sabiam que havia ali uma verdade que tocava quem via, uma história que não precisava ser perfeita para ser poderosa. Mais tarde, Davi pegou o celular velho que ganhara de Marcelo, colocou a câmera em cima de uma pilha de livros apontada para o sofá. Vem, Isa. Vem, pai. Sentaram os três juntos. Ele ativou o temporizador e correu para o meio. Braços entrelaçados. Sorrisos verdadeiros. Um flash. Uma única foto. Na imagem, o colar aparece sutil, reluzente no peito de Davi. Isabela encosta a cabeça no ombro dele. Marcelo segura os dois pelos ombros, com firmeza e leveza ao mesmo tempo. A foto foi publicada dias depois, com a legenda: família não nasce do sangue, nasce da coragem de ficar. Milhares de curtidas, compartilhamentos, comentários com emojis, palavras emocionadas, promessas de mudança. Mas ali, entre aquelas três pessoas, o que importava mesmo não estava nas reações virtuais. Estava no olhar de Isabela, calmo, no peito de Davi, com o colar que já não pesava mais, e na alma de Marcelo, finalmente, em paz. A história havia começado com medo, terminava com esperança, e no meio dela, entre caos e silêncio, nasceu o que ninguém esperava: amor real. E aí, o que você achou dessa história emocionante?
Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.